Clássico na Copa do Brasil. Goiás terá pela frente nas oitavas de finais o Atlético Goianiense em primeiro duelo no Antônio Ascioli, depois do jogo de volta dentro do estádio da Serrinha. No vídeo de hoje quero comentar aqui com vocês tanto sobre esse confronto definido, se é uma boa ou não para o Goiás, visto aí os adversários possíveis para o Verdão já nessa fase de oitavas de finais. Além disso, será que é o maior jogo da história do futebol goiano fora dos clássicos nas finais do Campeonato Goiano? Enfim, o maior jogo em competição envolvendo Copa do Brasil, que nunca tivemos um clássico, inclusive, dentro do nosso estado. Em relação à Série A, Série B, enfim, quero comentar com vocês a respeito disso. E o bairrismo dentro do futebol, o orgulho de torcer por um clube do nosso estado. Enfim, quero comentar sobre esses aspectos, dá ou não para o Goiás chegar até as quartas de finais da competição. Serra Dourada, premiação e isso e tudo mais, quero comentar com vocês no vídeo de hoje. Sem antes me apresentar, eu sou o Guilherme, esse daqui é o Goiás News. Inclusive, peço para você se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 5 mil inscritos aqui também no YouTube. Confira o nosso canal de cortes, que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição. Outro recadinho também importante, caso você não saiba onde assistir esse jogo entre Goiás e Atlético Goianiense, jogo de ida infelizmente só com torcida da equipe rival, você pode assinar a GIM TV, plano de apenas R$30 mensais, você consegue assistir aí todos os jogos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, ao vivo na tela do seu celular, computador, Smart TV e muito mais, com ótima qualidade tanto de som quanto de imagem. Inclusive, para quem vier aqui do Goiás News, onde eu vou estar deixando o link na descrição e no primeiro comentário fixado, você tem 30% de desconto no valor da sua primeira mensalidade. Então não perde tempo, corre lá e assine a GIM TV já para assistir esse duelo na Copa do Brasil. Bora começar o nosso vídeo hoje falando inicialmente sobre esse sorteio que foi ainda realizado na tarde desta terça-feira, às 3 horas, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, onde colocou frente a frente velhos conhecidos já nesse Campeonato Brasileiro e também no estadual. Goiás e Atlético Goianiense, o primeiro jogo na história do futebol goiano entre clássicos dos times do mesmo estado. Até mesmo teve uma chance, acho que era Vila Nova e Aparecidense em 2018, mas parece que a Aparecidense não se classificou, aí não teve esse clássico. O Goiás mesmo nunca ficou próximo de enfrentar um dos seus maiores rivais, tanto o Atlético Goianiense quanto o Vila Nova. Até mesmo o Goiás nesses últimos anos acabou sendo eliminado em fases muito precoces, se assim podemos dizer, e o Vila Nova e o Atlético, na época que o Goiás chegava muito longe na Copa do Brasil, não conseguia seguir o mesmo ritmo. Então teremos aí o primeiro jogo, e eu acho que assim, óbvio, jogos entre Flamengo e Goiás, Goiás e Corinthians, São Paulo, pararia o estado, mas da mesma forma Goiás e Atlético Goianiense é um jogo diferente, algo muito novo e com toda certeza fica para toda a história o time que eliminar o outro nessas quartas de finais, avançando até as quartas de finais entre os 8 melhores de um torneio nacional, com toda certeza tem a sua importância. Sem mensurar, claro, o valor financeiro. O time que classificar aí para as quartas de finais colocará no bolso aproximadamente R$3.900.000, uma quantia muito importante para a participação na Copa do Brasil. O Goiás já colocou 3 milhões no bolso só de avançar até essa quarta fase, as oitavas de finais agora da Copa do Brasil, após eliminar a equipe do Red Bull Bragantino nos pênaltis, e anteriormente a isso, no total, o Goiás até esse momento já colocou no bolso 7 milhões de reais, uma grana muito boa para um time assim que está vindo da Série B do Campeonato Brasileiro, consegue ali pagar suas dívidas de curto prazo sem ter muito que sacrificar o orçamento para um investimento nos seus jogadores. Então, com toda certeza, é um dinheiro muito bem-vindo. Inclusive, o América Mineiro, que fez uma campanha muito bonita lá na série, quando estava jogando a Série B em 2020, chegou até as oitavas de finais da Copa do Brasil, colocou ali mais de 30 milhões de reais em premiação no bolso e conseguiu fazer um time mais competitivo em relação aos demais que subiram junto também naquela ocasião, na sua primeira temporada de Série A. Ou seja, para o planejamento de longo prazo, com toda certeza a Copa do Brasil é um grande feito, e ainda assim tendo um clássico goiano, já havia comentado com vocês em nosso vídeo de hoje mais cedo com o quanto é ruim, você assistir um jogo no Premiere, e parece que até mesmo vi um comentário interessante de um Esmeraldinho, se eu não me engano foi lá aqui mesmo, no YouTube do Goiás News, ele havia comentado que a gente assistindo o jogo do Goiás no Sport TV no Premiere, parece que a gente tá torcendo pra Argentina, sendo contra. Enfim, acho que é um jogo ali importante. O próprio TNT nem mencionou que poderia ter um jogo entre Goiás e Atlético Goianiense, pode ser uma outra estratégia para ter maior engajamento, mas fato é que tendo essa representatividade, jogos grandes, tanto na Série A do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense, já vai para o segundo jogo entre Goiás e Atlético nos últimos 3 anos, ou seja, 2 anos tivemos esses encontros importantes na Série A do futebol nacional, e quando estavam também na Série B disputando o seu acesso. Então, na minha opinião, vem decidindo também os campeonatos goianos,
aos poucos também vai encaminhando para ser o maior clássico do Centro-Oeste, né? Infelizmente, assim, pelo lado do esportivo, né, dentro da visão do futebol goiano em geral, Vila Nova não consegue acompanhar a passos largos tanto que fez o Goiás, né, na década ali de 2000 até 2010, quanto também ao Atlético Goianiense, que cresceu bastante nesses últimos anos e começam a disparar, né, em relação ao outro rival, inclusive fazendo jogos importantes. Enfim, a torcida já começa a ver que está ficando de fora das grandes disputas. Enfim, acho que isso é um passo importante para o Goiás se recolocar nessa sua posição, conseguindo fazer boas campanhas, né? O Verdão, que não chegava nas oitavas de finais da Copa do Brasil desde lá do ano de 2018, quando naquela ocasião eliminou a equipe do Sinop na primeira fase, depois o Boa Esporte e por último, né, Coritiba e Avaí, antes de chegar até as oitavas de finais, quando acabou parando na equipe do Grêmio. Se o Goiás avançar agora contra o Atlético Goianiense, um jogo que tem totais condições, né? Times que estão ali praticamente juntos na tabela, bem próximo, né? Enfim, até mesmo a questão de estilo de jogo, orçamento e etc. Pode fazer sua melhor campanha desde lá do ano de 2013, quando o time esmeraldino chegou até as semifinais do torneio, durante aquela caminhada ali também muito boa do Verdão, deixou equipes tradicionais para trás, né? Como o Vasco, Fluminense, nas primeiras fases ele também o São Caetano. Então foi uma campanha, Santo André, né, aquele gol do Walter lá fora de casa. Enfim, então o Goiás pode voltar a fazer campanhas bonitas na Copa do Brasil. Acho que é uma boa alternativa tanto para elevar a moral do elenco, quanto também nessa questão financeira e esportiva, né, para o futebol goiano, e uma boa zoação. Quem passar desse jogo, com toda certeza teremos aí, né, boas lembranças. Enfim, vamos torcer também para que seja o Goiás. Agora, tirando a rivalidade de lado e falando assim friamente sobre o que foi esse sorteio, né? Se a gente considerar as duas posições dos times na tabela, hoje o Atlético é o 18º colocado e o Goiás na 12ª colocação. Se a gente comparar que poderia ser qualquer confronto, Goiás e Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo, que na minha opinião são os três que despontam no futebol brasileiro, tanto em relação à qualidade técnica, quanto principalmente por conta dos seus orçamentos, elencos milionários. Então o Goiás até que saiu no positivo. Outros que seriam muito difíceis também do Goiás enfrentar: Corinthians, São Paulo, com toda certeza seriam confrontos muito complicados e que não teria tanta diferença em relação ao Brasileirão. Mesmo o Goiás já enfrentando o Atlético na Série A, esse gostinho dos dois confrontos na Copa do Brasil é uma coisa diferente, né? Com toda certeza inusitada para os torcedores. Outros confrontos assim que na teoria eu acho que seria assim mais ou menos no mesmo nível do Atlético Goianiense. Enfrentar um Bahia que hoje está na Série B, mesmo fazendo uma boa segunda divisão, com toda certeza teria uma vantagem em relação a, como eu disse, né, Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, obviamente. O próprio Cruzeiro, que vem jogando um futebol de Série A, mas atualmente na segunda divisão, isso com toda certeza faz uma diferença. Mas eu acho que assim, né, se a gente fosse listar os 5 times inferiores, e eu incluo o Goiás dentro dessa lista, obviamente, né, não estou aqui falando que o Goiás é o favorito para a Copa do Brasil, não me entendam mal. Acho que o América Mineiro, Bahia, Ceará, Atlético Goianiense, acho que seriam ali confrontos interessantes para essas oitavas de finais da competição. Então, no geral, o Goiás até que teve sorte nesse sorteio, tendo esse clássico interessante pela frente. Inclusive, em relação ao calendário, que agora já começa a apertar muito, né? O Goiás jogando terça-feira, depois já tem um outro jogo na segunda-feira agora, né? Depois já tem um jogo quinta, outro no domingo, outro na outra quarta-feira. Então já começa a embolar um pouco o calendário. Quando o time esmeraldino enfrentar o primeiro jogo, né, tiver esse primeiro compromisso diante do Atlético Goianiense nas oitavas de finais, será depois da partida contra o Corinthians. Então teremos mais 4 jogos no Campeonato Brasileiro, e aí sim, né, esse jogo de ida lá no Antônio Ascioli, a tendência é que seja no dia 22 ou 23 de junho, numa quarta ou quinta-feira, jogo de ida. Na volta será entre os dias 13 e 14 de julho, a partida de volta, né, marcada para o estádio da Serrinha. Enfim, quando chegar mais próximo da data, aí sim já vai definir em relação a data certinha, né, se vai ser na quarta ou na quinta-feira, e também em relação ao horário. Outra vantagem do Goiás é que o Atlético Goianiense, o seu rival, terá compromissos também pela Copa Sul-Americana, onde terá um duelo bem difícil contra o Olímpia do Paraguai, né, time muito tradicional na Copa Libertadores também. O Atlético ele terá o jogo de ida da Copa do Brasil uma semana antes de enfrentar a equipe do Olímpia pela primeira vez. Ou seja, é importante, né, essa questão do Atlético Goianiense ter essas duas competições simultâneas, 3 ainda, né, porque terá o Brasileirão, o Atlético nesse momento na zona de rebaixamento, o que dá muito mais trabalho em relação aos jogadores pensar, né, enfim, dá uma maior tranquilidade quando, por exemplo, o time igual o Goiás está fora da zona de rebaixamento. Enfim, o Atlético terá esse jogo da Copa do Brasil uma semana antes
do jogo de ida da Copa Sul-Americana também, e depois uma semana, né, que tiver o jogo da Copa Sul-Americana, aí sim já enfrenta o Goiás na Serrinha, ou seja, em menos de um mês, né, o Atlético terá esses 2 compromissos em competições de mata-mata, viajando para o Paraguai, com toda certeza é sim um fator positivo para o time esmeraldino. Outra questão também, que o Goiás não precisará sair de Goiânia por ser, né, um clássico local. Então isso com toda certeza na questão geral, para os jogadores não cansarem. Enfim, hoje a viagem mais distante para o Goiás seria ou para o sul, ou propriamente para Fortaleza, que seria ali lá em cima, né? No Rio Grande do Sul não temos nenhum time, Santa Catarina também não, então a única opção seria ali em Curitiba, né? Inclusive onde eu estou hoje, que seria ali o confronto mais distante nessa ocasião para o Goiás, se fosse para essa região sul. Se fosse para o norte e nordeste, né? Aí sim, lá em Fortaleza. Então pelo menos, né, viajando ali da Serrinha pro estádio Antônio Ascioli em Campinas dá menos de 5 km, né? Então com toda certeza é sim um bom aspecto se a gente olhar nessa questão, não precisando viajar para enfrentar o seu rival na Copa do Brasil. Eu cheguei a comentar aqui um pouco com vocês também sobre a sequência de jogos, né? Então o Goiás terá agora o Fortaleza pela frente, Ceará dentro de casa, o Internacional também na Serrinha e o Corinthians fora antes de fazer esse primeiro jogo no Antônio Ascioli pela Copa do Brasil, no jogo de ida, possivelmente lá no dia 22 ou 23 de junho, certo? Para o jogo de volta, o Goiás ainda no Brasileirão, depois do jogo aí da ida, né, vai ter o Cuiabá dentro de casa, pela Série A, o América Mineiro fora e a equipe do Atlético Paranaense dentro da Serrinha, jogo ali que vai ser no final de semana e no meio de semana, recebendo novamente a equipe do Atlético Goianiense. Então, pelo menos isso, né, o Goiás vai ter uma sequência de 2 jogos consecutivos dentro de Goiânia, antes desse jogo ali do Atlético Goianiense, né, vai receber o Atlético Paranaense e depois, no meio de semana, tendo a equipe rival na Copa do Brasil, então já até mesmo dificulta um pouco menos em relação às viagens. Já falei um pouco sobre esse confronto, né, o que podemos esperar. O Goiás que já encontrou o Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro, venceu fora de casa, melhor dizendo, por 1-0, gol do Elvis, então tem essa perspectiva boa no Campeonato Brasileiro. Até mesmo em 2020, quando foi rebaixado, venceu os 2 duelos na Série A contra o seu rival. Então, na questão do Campeonato Goiano, fica aquele gostinho ruim por ter perdido a final, né, do estadual nessa temporada agora, nas quartas de finais com o time reserva lá em 2021, mas pelo menos quando está valendo em competições nacionais, o Goiás vem levando a melhor contra o seu rival. Atualmente vive uma posição melhor na tabela, né, 12ª colocação, com 12 pontos somados. O Atlético também, que não vem jogando mal, muito pelo contrário, depois que o Jorginho assumiu o time, conseguiu equilibrar. Então é um time que é perigoso para o Goiás, já mostrou isso na final do Goianão, mas o Goiás com muitos desfalques naquela ocasião, hoje tendo a volta tanto do Vinícius, as novas contratações, o Sidmar já foi assim no Campeonato Brasileiro também, onde o Verdão mostrou bastante força. Então acho que é assim um duelo bem equilibrado e com totais condições do Goiás avançar, principalmente por decidir dentro de casa. Agora muitos de vocês vão perguntar, será que esse jogo pode ir para o Serra Dourada? E que na minha opinião, viu gente, para ser bem sincero, não tem a mínima chance, tá? Principalmente agora que o Goiás, se qualquer um que decidisse em casa, não iria querer jogar num campo neutro, se assim podemos dizer, no jogo de volta. Isso que eu quero dizer, né? O Goiás terá sim essa pequena vantagem de poder decidir dentro de casa no estádio Eli Pinheiro. Para que vai mandar um jogo no próprio Serra Dourada, onde na teoria ficaria um campo neutro, mesmo com a torcida única, tá bom? Não teremos torcedores do Goiás lá no Antônio Ascioli e também não teremos torcedor do Atlético na Serrinha, tá bom? Isso é o que indica aí a prefeitura, enfim, a polícia, não teremos outras mudanças. Então, na teoria, e também, né, o Goiás querendo novamente colocar a Serrinha como a sua casa, já vem criando essa identificação, jogando muito bem, está invicto no Campeonato Brasileiro. Eu, apesar, né, de gostar bastante também do Serra Dourada, ter muitas pessoas ali, 40 mil torcedores, mesmo assim eu ainda ficaria com a Serrinha, apesar da maior capacidade de torcedores, de arrecadação. Acho que é importante o Goiás também ter essa sua identificação com o seu próprio estádio nos grandes jogos, tanto da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários também, o seu palpite para esse jogo entre Goiás e Atlético Goianiense, quem passa para as quartas de finais, né? Se você está confiante também em relação ao time esmeraldino ter esse clássico pela frente. Por um lado é bom, porque não é um adversário impossível do Goiás passar, muito pelo contrário, né? Está em uma posição inferior hoje na tabela de classificação, mas por outro fica sempre aquele receio por ser um clássico, né? Deixar um rival chegar até as quartas de finais, enfim, que seja também um incentivo para os jogadores. 4 milhões de premiação também, acho que não faz mal para ninguém, né? Enfim, acho que consegui passar aqui meus pontos, enfim, essa opinião a respeito desses 2 jogos, né? Muito grandes, muito importantes também para o futebol goiano. Quero saber sua opinião, seu comentário aqui embaixo também. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Ajude a gente a chegar nessa marca de 5 mil inscritos
no YouTube do Goiás News. Também confira o nosso vídeo de hoje mais cedo, onde eu falei sobre o salário do Jair Ventura, que é um dos menores dos treinadores nessa Série A. Além disso, o contrato do Pedro Raul, será que o Goiás vai comprar? Se não vai? Enfim, sobre essa questão do eixo Rio-São Paulo, quando vão comentar jogos do Goiás. Além, claro, confira o nosso canal de cortes aqui embaixo na descrição. E para assistir os jogos do Goiás, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil, assine a GIN.TV, link aqui no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!